Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! Eu quero, no vídeo de hoje, continuar a análise com os senhores das características da reconvenção. Nós já analisamos as duas primeiras diretamente, até falamos já da sexta característica, mas vamos seguindo a ordem aqui, lá quando for o caso eu relembro aos senhores. Mas, enfim, no vídeo passado nós apresentamos o conceito e as principais características da reconvenção. O que está grafado aí de amarelo, fundo amarelo, é o que nós já vimos. Então nós estamos falando da reconvenção, já vimos a primeira característica, que é uma demanda, justamente proposta pelo réu em face do autor, que é a sexta característica. Já vimos que ela é uma demanda eventual, logo ela é uma demanda facultativa. E a partir do vídeo de agora, nós vamos tratar da característica da autonomia, que é a terceira característica. Ela está destacada aqui na tela para os senhores. Bom, o que significa dizer que a reconvenção ela é autônoma? Bom, ela é autônoma em relação à demanda originária, a demanda do autor que foi proposta em face do réu. Porque quando a gente fala que ela é incidental, nós temos que destacar aqui que incidente é distinto de dependente, são coisas distintas. Ou dependente ou acessório. Nós temos uma regra no direito que é aquela que o acessório segue o principal. Se a reconvenção ela fosse acessória, ela deveria seguir a sorte da demanda originária, que seria a ação principal. Mas isso não acontece, porque como nós estamos vendo aqui, ó, a autonomia é uma das características da reconvenção. Logo, a reconvenção ela é autônoma, ela é uma nova demanda, distinta e autônoma em relação à demanda originária. Daí que o mais correto é falar em demanda originária, não em demanda principal. Nós sabemos que a reconvenção ela está regulada no artigo 343, mas percebam que o parágrafo 2º nos dá uma cola, nos dá uma definição precisa dessa característica da autonomia. Vejam, parágrafo 2º do 343. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito, está falando da ação originária do autor em face do réu. Então, a desistência ou a extinção sem resolução do mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, porque a reconvenção ela é uma nova demanda que é autônoma e independente em relação à demanda originária. Está aí, portanto, o parágrafo 2º do 343 para nos ajudar. Um dado importante é destacar o que nós já mencionamos aqui, acessório. Então, olha só, não há acessoriedade em relação à principal. O que tem, na verdade, então não há acessoriedade, mas um liame procedimental
Aproveita-se do mesmo procedimento, do mesmo processo. Nós já vimos que a reconvenção é uma demanda incidental, incidente, provocada no mesmo processo, proposta no mesmo processo pelo réu em face do autor. Então há um liame procedimental de conexão. Nós já vimos em teoria geral do processo o que significa conexão. Está lá no artigo 55, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Mas é importante destacar aqui muito rapidamente, nós vamos ver isso num outro vídeo, tá? Essa conexão aqui da reconvenção ela é uma conexão especial, um pouco distinta, porque ela pode ser pelo pedido, pode ser pela causa de pedir. Até aqui está igual com o artigo 55, que mencionamos ainda há pouco. Mas ela pode ser também conexa ao fundamento de defesa. Então essa conexão aqui é uma conexão especial, bem delimitada em relação justamente à reconvenção, tá certo? Bom, então, como nós vimos, a autonomia significa dizer que ela não é dependente, que ela não é acessória. Logo, a desistência ou a extinção, a desistência ou a extinção sem resolução do mérito na demanda originária não gera impacto, não influencia diretamente na reconvenção. O fato da demanda originária acabar por algum motivo qualquer, ou por desistência ou por extinção, não impede o prosseguimento do processo em relação à demanda reconvencional, a nova demanda, que é o que consta justamente do parágrafo 2º do 343. Vamos voltar lá à primeira tela. Nós vimos a autonomia, a próxima é a independência. Reconvenção é uma demanda eventual, autônoma e independente. Então essa é a quarta característica, a independência. E aí, a independência significa evidentemente que a reconvenção não é dependente da ação originária. Então o resultado, a sorte, a conclusão da demanda principal não gera consequência direta na reconvenção. O resultado da reconvenção não é dependente, portanto, do resultado da ação originária. É plenamente possível, imaginem os senhores, um caso de responsabilidade civil em que, aos olhos do juízo, fica comprovada a culpa concorrente entre os agentes. É plenamente possível que a demanda originária seja julgada parcialmente procedente, porque o juiz já conhece parcela de culpa do autor, e a demanda reconvencional seja julgada também parcialmente procedente, porque o juiz já conhece uma parcela de culpa também do réu, que na demanda reconvencional vai ser o autor, né? Na demanda reconvencional, o réu é o réu reconvinte, o réu que reconvém, ele é o autor da demanda reconvencional. Ele ganha, é parcialmente procedente a demanda reconvencional, mas é parcialmente procedente, no nosso exemplo, porque o juízo veio a reconhecer a culpa concorrente entre os autores, entre as partes. Bom, é plenamente possível também, como nós vimos na característica anterior da autonomia, que nós venhamos a ter uma sentença terminativa de extinção do processo sem resolução do mérito em uma das demandas, na demanda originária, por exemplo, e é também possível que o processo prossiga e venha uma sentença definitiva na demanda reconvencional. Então a reconvenção, ela aproveita o mesmo processo e ela é uma demanda autônoma e independente. Não há uma relação necessária entre a conclusão da demanda originária e a conclusão da demanda reconvencional. A próxima característica é a de que a reconvenção é uma demanda incidental. Ela é uma demanda incidente. Nós vamos analisar a quinta característica também com a sétima característica no mesmo processo. Aqui eu vou confessar aos senhores até uma certa redundância, mas eu preferi deixar desse jeito um pouco mais tenso para deixar claro aos senhores. Então vamos lá.
A reconvenção, ela é uma demanda. Quinta característica. Ela é uma demanda incidental. O que significa incidental? Vejam a sétima característica. No mesmo processo. Não é apenas, evidentemente, a reconvenção que tem a característica de ser incidental. Pelo contrário, existem diversos incidentes no tribunal. O incidente de arguição de inconstitucionalidade, o incidente de assunção de competência, o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR. Sempre que se fala que algo é incidental, significa dizer que aproveitou-se o mesmo processo, justamente como está aqui, no mesmo processo. Dizendo de outra forma, não gera um novo processo. Aqui é importante que nós tenhamos sempre em mente aquela classificação, na verdade, aquela divisão que fica muito clara na teoria geral do processo. A teoria geral do processo se destina ao estudo de 3 institutos, como nós já mencionamos: ação, processo e jurisdição. São institutos distintos. Ação é diferente de processo, que é diferente de jurisdição. Tomando a ação como sinônimo, como algo muito próximo de demanda, aqui há uma relação de generalidade e abstração, né? A ação é mais abstrata, a demanda é concreta. A demanda é a ação exercida em concreto. Então a ação é muito parecido de demanda. Quando a gente fala que a reconvenção é uma nova demanda, está nesse plano aqui. A reconvenção é uma manifestação do direito de ação, acesso à justiça, que o réu também tem. Ele aproveita o mesmo processo por razões de economia. Falamos sobre isso, inclusive, no vídeo passado, para deixar claro para os senhores. E ele aproveita isso no mesmo processo. Isso não significa, portanto, a reconvenção ela está relacionada aqui ao direito de ação, ao passo que o processo é um instituto autônomo. Então, nós podemos ter 2, 3, meia dúzia de demandas em um mesmo processo. É isso que significa dizer que ela é incidental. E como eu havia já destacado para os senhores, a 6ª característica, que é o que falta tratar aqui, proposta pelo réu em face do autor, nós já mencionamos diversas outras vezes. Está aqui a 6ª característica, que é a única que falta. Nós temos uma demanda originária do autor em face do réu, e o réu propõe, aqui é destacado para os senhores, uma reconvenção, formulando pretensão em seu favor. Então, nós temos, veja, na ação originária é a demanda 1, a ação reconvencional é a demanda 2. Na demanda 2, o réu da demanda originária, o autor da demanda originária, da reconvenção, é o réu da demanda originária. Ao passo que o réu da demanda reconvencional é o autor da demanda originária. Daí que se fala em réu reconvinte, que na reconvenção ele é o autor, e autor reconvido, porque na reconvenção ele é o réu, ele foi quem foi reconvido. Tá certo? Bom, então essas são as principais características da reconvenção que nós tínhamos para tratar. Matamos com isso o conceito e as características da reconvenção. Na próxima aula eu vou me dedicar mais de perto com os senhores a respeito da conexão, dessa característica da conexão que nós mencionamos nesse vídeo mesmo, esse liame procedimental que existe entre a ação originária e a reconvenção. Esse liame, essa proximidade, como nós vimos, que pode ser pelo pedido, pela causa de pedir ou pelo fundamento de defesa, tá certo? Então, meus amigos, essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores no vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.